Se você e seus amigos descobrissem uma forma de se comunicar com espíritos e acabassem invocando por acidente uma entidade maligna que quer finalizar todos, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal, pois nesse vídeo de Derrotando Filmes iremos acompanhar Mia tentando enviar essas entidades para o lugar de onde elas vieram, e eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer e tentar tomar melhores decisões para derrotar os espíritos malignos em Fale Comigo. Esse garoto está prestes a ter um destino trágico. Cole vai até uma festa no meio da noite para buscar seu irmão Duckett, até que encontra um dos amigos dele falando que o cara era completamente louco, pois tinha se trancado em um dos quartos e estava falando um monte de coisa sem sentido. Com isso, Cole arromba a porta e encontra seu irmão em estado de choque, completamente arranhado e cheio de sangue. Duckett fala que seu pai contou que Cole machucou várias pessoas, mas o jovem diz que isso não é possível, pois seu pai estava morto. Enquanto iam em direção à saída, Cole percebe que todos estavam gravando a situação e tenta afastá-los, mas é surpreendido por Duckett, que o esfaqueia e depois ele se finaliza. Em seguida conhecemos Mia, que é uma jovem que perdeu sua mãe há 2 anos, mas ela ainda estava tentando se recuperar do luto e pensando no que iria fazer para superar tudo e seguir em frente, já que agora ela mora só com o pai e digamos que a relação deles não era das melhores. Mais tarde ela acaba recebendo uma ligação do irmão de sua melhor amiga, pedindo uma carona para ir até sua casa. Então Mia vai até o local pegar Riley e vemos que eles se dão extremamente bem, pois os dois eram como irmãos. No caminho para a casa de Riley, a dupla acaba encontrando um canguru que tinha sido atropelado, e o garoto pede que Mia dê um fim ao sofrimento do bichinho, pois ele ainda estava vivo apesar dos ferimentos. Com isso, Mia entra no carro e se prepara para finalizar o serviço, mas acaba desistindo dessa ideia e deixando o animal para sofrer até sua morte. Chegando na casa de sua amiga, Riley briga com sua irmã Jade por não ir buscá-lo como combinado. Depois que o garoto sai do quarto, Mia se senta com sua amiga e conta sobre o animal que viu na estrada, mas Jade nem dá muita atenção à amiga, pois estava conversando com seu namorado Daniel. Porém, de tanto Mia encher o saco, a jovem acaba cedendo e começa a conversar com ela, lhe mostrando um vídeo sobre sua amiga que supostamente foi possuída, o que parece ser bem verídico, já que os olhos da garota estavam completamente escuros. Então Mia insiste para ir na festa e descobrir se tudo aquilo era real, já que teria outra sessão e isso também ajudaria ela a superar o falecimento de sua mãe, pois ela queria tentar se comunicar com ela. E de quebra elas poderiam rever Daniel, que por acaso era o peguete de Mia antes de começar a namorar Jade. Sim, isso é meio estranho. Porém, mesmo assim, Jade não estava nada afim de ir nessa parada, só que ela acaba aceitando por pena, pois era o aniversário da morte da mãe de Mia. Com isso, a garota vai até sua mãe, perguntar se ela estava indo dormir para que elas pudessem sair escondidas, mas a mulher era mais esperta e já sabia disso, só que ela deixa as duas irem em respeito a Mia. Em seguida, elas saem de casa e acabam topando com Riley, e ele conta que foi chamado para ir também pela Mia. Jade obviamente não fica feliz com essa ideia, mas acaba aceitando deixar o menino ir, achando que todo esse lance de possessão não passava de uma mentira. Ok, essa ideia de querer ser possuído ou estar no mesmo ambiente onde uma possessão vai ocorrer é uma péssima ideia. Isso porque nós humanos ainda não temos a mínima noção do que pode acontecer. Afinal, teoricamente, quando um espírito é invocado para o nosso mundo, ele pode criar diversos poltergeists, ou até mesmo ficar preso no local que foi invocado, ou acompanhar as pessoas que lhe deixaram entrar por toda a vida. Possessões também estão ligadas a atos de agressividade, já que dependendo das intenções do espírito, a pessoa possuída pode apresentar diversos sintomas semelhantes a doenças psicológicas, como a perda do autocontrole, ferir a si e aos outros, dizer coisas horríveis ou fazer revelações bizarras do futuro, como a forma que alguém vai morrer. E isso não é nada bom para o psicológico de quem está em volta, e mesmo que eles prendam ou amarrem a pessoa, a entidade sempre parece ter uma força sobrenatural em qualquer material encontrado sobre possessão, fora a habilidade que o espírito ou demônio tem de mover as coisas sem tocá-las, se tornando um perigo para os outros e não podendo ser preso ou contido. E não satisfeitos em ir até um lugar perigoso desses sozinhos, eles ainda levam uma criança, e como todos nós já sabemos, espíritos têm tendências a se fixar com crianças, por conta da sua alta vitalidade e também inocência. Para ter certeza de que era apenas uma brincadeira, antes de irem para o local, o grupo deveria entrar em contato com algumas das pessoas que foram possuídas, e perguntar se de fato esse ritual era verdadeiro, apenas para fins de autopreservação. Não demora muito para as duas chegarem na tal festa da possessão, e como uma boa amiga, Jade deixa Mia sozinha, fazendo ela ficar extremamente deslocada, já que aparentemente ninguém ali queria conversar muito com ela, principalmente Hailey, que parece ter algum tipo de problema com a jovem. Mais tarde, Daniel chega no local e se junta ao grupo, e vemos que Mia, apesar de já ter terminado com o garoto, possui uma intimidade estranha com ele. Quem também nota isso é Hailey, que fala para Jade ficar de olho, já que Mia estava praticamente talaricando, e Hailey ainda diz que não gostava de Mia, pois ela era grudenta e praticamente um parasita. Logo, chega a hora de fazer o ritual de possessão, e todos começam a discutir quem iria ser possuído primeiro com a mão embalsamada que receberam de Duckett, e ao ver seu ex e sua amiga de mão dadas, se sentindo deslocada e consumindo os dois, Mia se oferece para ser a primeira a encarnar o espírito. E como Hailey odeia a jovem, ela aceita sem questionar, e diz as regras para o pessoal. O espírito não poderia ficar mais que 90 segundos no corpo de Mia, caso contrário, eles iriam querer ficar para sempre, e se ela morrer com um desses espíritos no corpo,
tempo, eles vão substituir o local onde a alma de Mia ficava e vão assumir o controle de seu corpo. Ao ouvir isso, Jade fica meio desconfortável, mas não fala nada achando que a parada era mentira. Logo, eles amarram a garota para que ela não pudesse fugir, e Hayley acende uma vela para abrir a porta, dizendo que quando soprasse ela, iria fechar a passagem do espírito. Com tudo preparado, ela coloca uma mão em cima da mesa e fala para Mia segurá-la como se fosse um aperto de mão e pedir que os fantasmas falem com ela. Só que contra todas as expectativas, assim que a jovem faz isso, ela vê um morto em sua frente e começa a entrar em choque perguntando quem era. Só que Hayley avisa que ninguém sabia, pois sempre aparecia uma pessoa diferente. Só que ninguém acredita que ela disse a verdade. Então Hayley fala que ela tinha que pedir para a entidade entrar, e para provar que não estava mentindo, ela segura a mão novamente e outra pessoa aparece, e cedendo sobre a pressão dos outros, ela pede para a entidade entrar e é possuída pela coisa. Mas todos tratam isso como se fosse uma brincadeira, até que o espírito fala para Riley que eles estavam no local, e aí a porta abre e se fecha com muita força, e o espírito fala que eles gostavam de Riley e por isso estavam atrás dele para rasgá-lo. E aí Hayley nota que já tinham se passado 83 segundos e pede que tirem a mão dela, mas quando Joss vai tentar fazer isso, ele percebe que a entidade não queria sair. Com isso, as luzes se apagam e o espírito diz que eles estavam querendo rasgá-lo e começa a dizer repetidamente para ele fugir, deixando o jovem extremamente assustado. Nisso, eles acabam passando um pouco dos 90 segundos, mas conseguem tirar a mão de Mia e apagar a vela. Quando a jovem volta a si, ela começa a rir, dizendo que foi a melhor experiência da sua vida, sem saber que ela logo vai se arrepender de ter participado disso, assim como as pessoas que veem o vídeo derrotando e não deixam um like e se arrependem. Por isso, galera, deixem um like para fortalecer e ajudar o canal a chegar no 1 milhão. Bom, essas pessoas são definitivamente loucas por estarem usando possessões como se fosse algum tipo de entorpecente. Primeiro, porque com toda certeza esse ritual deve trazer alguma consequência para a vida dos indivíduos. Afinal, mesmo que por pouco tempo, eles estão literalmente permitindo que outra alma habite e controle seu corpo, e até mesmo leia sua mente. Uma das provas de que isso traz coisas ruins é o próprio caso de Duckett, já que o rapaz literalmente ficou louco por conta dos espíritos. E por falar em Duckett, não é possível que essa notícia não tenha saído em nenhum site, rede social ou noticiário, já que isso é uma prova que os fantasmas não são tão legais quanto a galera estava pensando. Além disso, seria melhor procurar a origem dessa mão e ter certeza de suas capacidades, pois se ela fosse de fato um objeto satânico, ela poderia acabar atraindo um demônio, ou uma entidade pior, que fosse de fato fazer mal aos jovens. Pesquisar sobre a mão também lhes daria um conhecimento maior sobre os limites e cuidados que devem ser tomados durante o ritual, impedindo que as pessoas ficassem suscetíveis ao controle desses seres. E em vez de só invocar o espírito e dar permissão para ele te possuir, Mia poderia ter tentado perguntar algo ao espírito para descobrir mais sobre esse artefato, em vez de apenas sair seguindo instruções suspeitas dadas pelos seus colegas que sequer gostam dela. Fora que seria extremamente importante entrar em contato com as entidades, para saber o que exatamente estava atrás de Riley, e se havia uma forma de impedi-los. Quanto ao garoto, Riley deveria começar a se preocupar, e procurar formas de se proteger de espíritos malignos. A primeira e mais óbvia é evitando contato com o misticismo, ou seja, evitando ao máximo fazer parte de outro ritual envolvendo essa mão, para que as entidades não conseguissem acesso ao seu corpo. Em seguida, o jovem poderia procurar talismãs que afastassem essa entidade, pois no mundo onde existe uma mão usada para se comunicar com os mortos, deve haver alguma coisa que possa mantê-los longe. E por precaução, o garoto ainda poderia fazer rituais de purificação para impedir que as entidades mal intencionadas se aproximem dele. E por último, o garoto poderia fazer igual aos irmãos Winchester e tatuar um símbolo anti-possessão no seu corpo. E caso ele tenha medo de agulha, poderia ser desenhando com caneta mesmo, só que ele teria que refazer sempre que tomasse banho. Mais tarde, os três voltam para a casa de Jade para dormir, mas Riley fica com medo de ficar sozinho, já que estava sempre ouvindo barulhos estranhos vindo de trás dele. Por isso, o menino pede para dormir com sua irmã, mas ela é muito babaca e não deixa. Então ele vai para a sala pedir para dormir com Mia, e a jovem permite isso. Nisso eles começam a conversar sobre o que a garota sentiu ao pegar na mão, e ela conta que era como se brilhasse e pudesse ver e sentir tudo, por isso foi a melhor experiência de sua vida. E aí Riley pergunta como a mãe da Mia tinha morrido, e a menina conta que sua mãe havia tomado muitos remédios para dormir acidentalmente, só que seu pai tinha ido dormir na sala, e eles só descobriram sobre a overdose quando acordaram no dia seguinte, e foram até o quarto, onde viram a mulher jogada no chão com vários arranhões na base da porta, pois ela tinha tentado pedir ajuda, mas não conseguiu. Logo, Riley adormece, e Mia tira o celular e o fone do garoto, mas vemos que alguma coisa tomou o corpo dela enquanto a jovem dormia. No dia seguinte, Jade vai até Hayley para pedir uma nova festa da possessão, pois Daniel queria tentar para ver como era, e ela aceita dizendo que iria até a casa de Jade à noite, assim que a sua mãe saísse. E logo eles começam as preparações para o ritual. Enquanto isso, Daniel pergunta de onde veio aquela mão, e Joss conta que recebeu de um amigo, e aparentemente essa mão foi embalsamada e revestida com cerâmica para que não apodrecesse. Ela pertencia a uma vidente paranormal que conseguia falar com os mortos, ou um satanista. O que importa realmente é que alguém cortou sua mão para que as pessoas comuns também pudessem falar com os mortos. E alguns dizem que havia outra mão espalhada por aí. Em seguida, eles iniciam o processo e começam a gravar. Então Daniel segura a mão e pede para os mortos falarem com ele, e
depois de respirar fundo ele deixa aquela coisa entrar. E a entidade passa a se tocar, dizendo a Jade que o garoto não sentia atração real por ela, mas ficava louco perto de Mia. Isso deixa a jovem extremamente triste, mas antes que ela pudesse falar sobre, a entidade cai no chão se tocando. E o cachorro se aproxima do garoto, e digamos que esse beijo foi inesquecível. Com isso, eles tiram a mão de Daniel e assopram a vela, fazendo o cara despertar. Porém o rapaz parece se lembrar de tudo que aconteceu, e implora para que Hayley apague o vídeo, mas ela se recusa, deixando o cara extremamente irritado, e fazendo ele ir embora de raiva. Bom, aparentemente os espíritos conseguem revelar verdades obscuras sobre suas vítimas, o que é um perigo gigante, pois poderia ser usado por pessoas mal intencionadas para descobrir informações íntimas e usar como método de chantagem, já que aparentemente eles libertaram a luxúria que Daniel está escondendo dentro de si há tanto tempo. Além disso, essa habilidade dá aos espíritos informações que eles podem usar para nos enlouquecer, como aconteceu com Duckett, usando de traumas ou de entes queridos para nos atacar e manipular. Portanto, todos que tiveram contato com essa mão têm que ter um cuidado extremo, e ter em mente que nunca deviam acreditar no que quer que os mortos dissessem. Fora que esses jovens têm em suas mãos uma quantidade infinita de conhecimento que pode ser absorvido, como perguntar sobre a vida após a morte, como era o inferno e como eles morreram. Isso seria muito mais útil do que sair usando eles como se fossem entorpecentes. Depois dessa situação constrangedora, Mia pede para ser possuída mais uma vez, dando início ao que parece ser um carnaval do capiroto, com todos usando essa mão como se fosse um passeio no parque, e eles ficam nessa por um longo tempo, até que chega a hora de Hayley ir embora. Só que antes, Riley pede para ser possuído também, mas sua irmã não gosta nada da ideia, ordenando que ele ficasse longe da mão. Porém Riley começa a ofendê-la, fazendo ela sair da sala irritada. Em seguida, o garoto pede a Mia que lhe ajude, e a garota acaba cedendo, pedindo que ele fique apenas 50 segundos. Então o ritual começa e o garoto incorpora o espírito. O problema é que era a mãe de Mia, que pede desculpas por tê-la decepcionado, e diz que ama ela. Nesse momento, Hayley avisa que já tinha passado 50 segundos, mas a garota pede que a deixe ficar mais um pouco. Só que do nada, outra coisa possui o corpo de Riley, o fazendo bater violentamente a cabeça na mesa, deixando o garoto extremamente ferido. Todos tentam ajudá-lo, mas as coisas pioram quando a entidade tenta arrancar o olho do menino. Então todos os outros tentam socorrê-lo, mas o fantasma arremessa o garoto na janela e volta a bater sua cabeça nas coisas. Porém, quando iria ser finalizado, sua irmã aparece e coloca a mão na bancada antes que o menino perdesse a vida, e implora que lhe ajudem a salvá-lo. Mas Mia estava completamente em choque, já que tudo aconteceu por sua culpa, e ela nem presta atenção em Hayley e Joss falando ao fundo que precisavam combinar uma história com os outros, pois a polícia já estava na cola dos dois desde que Duckett fez aquelas loucuras. No caminho para a cozinha, Mia vê uma mulher na porta e percebe que tem algo de errado com sua mente. Bom, ser possuída várias vezes em um pequeno espaço de tempo com certeza deve trazer consequências psicológicas, já que de acordo com Mia, a experiência que ela descreve lá atrás quando conta para Riley sobre o que sentiu durante a possessão se parece muito com uma experiência de sinestesia, que é quando a alma sai do corpo. Portanto, os jovens estão literalmente abrindo mão de seus corpos, mesmo que por um curto espaço de tempo. E isso talvez faça com que os espíritos queiram ficar ali, ou poder fazer com que vários deles fiquem rodeando os garotos com inveja de suas vidas, os infernizando e atormentando. Quanto a Riley, esse garoto devia ter algum problema antes mesmo de bater a cabeça, afinal ele sabia que as entidades estavam atrás dele e queriam lhe fazer mal, já que ele foi avisado na primeira sessão que participou, mas mesmo assim ele achou uma boa ideia se deixar ser possuído, e os outros permitiram tranquilamente, o que nos mostra que esse pessoal é extremamente inconsequente. Mas aparentemente a mãe de Mia foi atraída pela grande vontade de que sua filha tinha de falar novamente com ela, o que pode indicar que seja possível invocar pessoas específicas, já que médiums tentam se comunicar com espíritos específicos o tempo todo, como entes queridos falecidos e etc. Então faz sentido que a mão tenha essa capacidade. Só que sendo a irmã mais velha, Jade jamais deveria ter saído da sala, pois era óbvio que ninguém iria proteger o seu irmão, e Mia era a mais irresponsável de todos, e nem cogitou pensar no que poderia acontecer ao deixar um pré-adolescente ser possuído. E assim que o garoto deu a primeira pancada na mesa, os jovens deveriam ter agido rápido e chutado a mesa onde a mão estava, ou pelo menos ter colocado a almofada do sofá na frente para impedir o garoto de se machucar. Já Hayley e Joss são os piores desse grupinho, pois eles aparentemente conviviam com Duckett e sabiam do seu destino terrível, entendendo que abrir seu corpo para entidades poderia assim trazer consequências negativas para suas vidas e as dos outros, mas não só continuaram fazendo as sessões, como envolveram outras pessoas nisso, ignorando totalmente o fato de que Duckett tinha enlouquecido até pouco tempo atrás graças às entidades. Não demorou muito para as autoridades aparecerem e começarem a interrogar todo mundo, achando que os jovens estavam usando substâncias ilegais, e Jade tem que dar a triste notícia de que seu irmão estava internado em estado grave. Mais tarde, Max, o pai de Mia, vai até o local buscar sua filha e tenta conversar com ela sobre o que aconteceu, só que Mia se recusa a falar, dizendo que seu pai também escondia alguma coisa em relação à morte de sua mãe. Em seguida, a garota vai para seu quarto e vemos que ela roubou a mão durante a confusão, talvez para tentar se comunicar com sua mãe novamente. E mesmo depois de fazer essa cagada toda, Mia vai até o hospital para tentar ver como Riley estava, mas quando ela chega lá, Jade lhe pede para ir embora, só que a jovem
jovem força a entrada, até que Sue percebe a sua presença e a manda ir embora, pois graças a ela seu filho estava quase morto e o garoto nunca tinha lhe feito mal algum. Sentindo-se péssima por tudo que estava acontecendo, a menina começa a andar pelo hospital, até que percebe no reflexo de um dos leitos o fantasma de sua mãe andando por ali, e ela segue a aparição até o banheiro, onde começa a ouvir sua mãe lhe chamando de dentro de uma cabine. E depois de tentar abri-la com todas suas forças, a garota percebe que não tem ninguém e sai de lá chorando muito. No caminho para a saída, ela encontra com Daniel, que fica preocupado ao perceber a situação dela e se oferece para levar Mia para sua casa. O problema é que no caminho ele conta que não poderia voltar para sua casa, já que seus pais não iriam gostar de saber que ele estava envolvido em um quase homicídio. E aí Mia vê uma oportunidade e o chama para dormir em sua casa. Inicialmente ele recusa e acha estranho a proposta, mas acaba cedendo quando Mia conta que estava com medo de ficar sozinha. Ok, Jade deveria ter chamado um padre para tentar exorcizar esse demônio, talvez jogando água benta no garoto ou fazendo algum ritual de expulsão, já que aparentemente a porta que eles abriram para o espírito continuava aberta de alguma forma, afinal eles não apagaram a bendita vela após ter tirado a mão do garoto. Então talvez eles tenham que repetir o ritual e fechar a passagem, e impedir que os espíritos tenham acesso ao garoto. E para os outros, eles não deveriam de forma alguma ficar sozinhos para evitar que as entidades conseguissem lhes fazer alguma influência, já que aparentemente quando todos estão juntos, os espíritos que atormentam Mia não lhe afetam, e por falar em ficar junto, Mia tinha a companhia de seu pai em casa, e a jovem poderia simplesmente ter pedido para dormir no mesmo quarto com ele, e tentar reatar sua relação com o pai. Portanto, Mia não precisava chamar Daniel para dormir em sua casa, ela só é uma amiga talarica mesmo, se é que dá pra chamar Mia de amiga, após ela quase matar o irmão de Jade, e tentar dormir com o namorado dela. Chegando em sua casa, Mia conta que não acreditava ter falado com sua mãe, mas Daniel fala que podia nem ser ela, já que os espíritos entravam dentro de seus corpos e mentes, podendo saber quais são os nossos pontos fracos e fortes, e usá-los para manipular suas mentes. Só que Mia não acredita nessa teoria, e aqui vemos que esses dois ainda têm um certo clima, o que é bem esquisito. Durante a noite, Mia vai ver alguns vídeos e fotos de Riley, e acaba topando com lembranças que guarda de sua mãe na galeria, o que a deixa ainda mais depressiva, mas logo ela pega no sono. Durante a madrugada, a garota acorda assustada após ter um pesadelo, e nota que tinha algo errado, pois vê uma figura negra no canto de seu quarto. A entidade começa a se arrastar até perto de Daniel, e eu acho que essa pessoa tinha uns interesses meio duvidosos, já que o espírito começa a chupar o pé de Daniel. Ao ver isso, a jovem fica desesperada e começa a gritar com seu amigo, mas quando ele acorda, o garoto percebe que Mia estava sugando seu pé. Com medo, ele decide ir embora, pedindo que a garota ficasse longe dele, e mesmo com Mia tentando explicar que era um espírito, ele vaza, e nem tem como contrariar o cara, afinal acordar desse jeito era no mínimo traumatizante. Com isso, a jovem começa a sofrer uma crise de ansiedade. Ela pega uma vela e começa o ritual, implorando para que sua mãe falasse com ela. Inacreditavelmente, isso dá certo, e a mulher aparece, e Mia pergunta se ela tinha se finalizado de propósito, mas o espírito conta que não, pois nunca abandonaria sua filha, já que a amava demais. Em seguida, a aparição conta que Riley precisava de ajuda, e as duas dormem juntas pela primeira vez em 2 anos. Enquanto isso, no hospital, Jade e Sue estavam cuidando de Riley, até que Sue recebe uma ligação do pai dele e sai para atender. Nesse meio tempo, Riley volta a si e morde a mão de sua irmã, que o joga no chão. Com isso, a entidade o possui por completo e tenta finalizá-lo novamente. Porém, as enfermeiras o ajudam antes que o pior acontecesse. Ok, Mia está completamente louca tentando fazer esse ritual sozinha. Afinal, mesmo que ela conseguisse se comunicar com um fantasma sem deixar ele entrar no seu corpo, caso ela ficasse fragilizada pela entidade ser sua mãe, já que até onde sabemos poderia ser um demônio imitando a aparência da mulher para enganar Mia e conseguir possuí-la. E se a menina deixasse a coisa entrar, não iria ter ninguém que pudesse tirar a mão embalsamada de Mia, fazendo com que o espírito pudesse possuir seu corpo para sempre. Fora que aparentemente as entidades continuam seguindo ela, pois a jovem tinha passado muito tempo com a mãe. E se ela, que ficou pouco mais de 90 segundos, está assim, imagina a Riley, que tinha ficado mais de 2 minutos segurando aquele objeto. Fora que aqui confirmamos nossa teoria de que com uma certa concentração é possível invocar espíritos específicos. E aproveitando que sua mãe estava querendo lhe ajudar, já que a mulher também era um fantasma, Mia podia pedir que ela tentasse tirar o espírito demoníaco de seu amigo. Isso se essa realmente é a mãe de Mia, né? Alguns dias se passam e Mia vai se reunir com o resto do pessoal para devolver a mão. Então Joss conta que o motivo de Riley ficar tentando acabar com tudo é porque se você morrer possuído, os espíritos terão sua alma para sempre. E aí Mia pergunta se alguém ali via coisas, pois ela tinha visto sua mãe no hospital e uma velha em seu quarto. É aí que Daniel conta sobre o caso do pezinho, o que só deixa Jade ainda mais irada. Então Joss conta que ninguém além dela estava vendo nada, e que isso deve ter acontecido porque ela passou do tempo. Além disso, o mesmo aconteceu com Duckett, um amigo de Joss que deu a mão a ele, pois dizia não precisar mais, já que ele conseguia falar com os espíritos sem ela. Com isso, Mia dá a ideia de tentar falar com Cole, que milagrosamente sobreviveu ao incidente. Então eles vão atrás do homem e o encontram em um ponto de ônibus, mas ele se recusa a ajudar, já que Joss e Hayley deixaram Duckett usar a mão até chegar naquele ponto. Então, tentando fugir do assunto, ele entra no ônibus, mas Mia
Mia o segue, falando que sabia como era perder alguém importante. Comovido, o jovem decide ajudar, dizendo que os espíritos ficavam fracos com o tempo, e tudo que precisavam fazer era manter o garoto vivo até lá. Mas Jade fala que isso não estava acontecendo, já que a entidade parecia ficar cada vez mais forte. Com isso, Cole fala que não tinha mais jeito, deixando ela extremamente arrasada. Então Jade desce no próximo ponto, e Mia a segue tentando acalmá-la, mas Jade joga toda a sua raiva na amiga, falando que tudo era culpa dela. Pois além de deixar Riley usar a mão por 2 minutos, ela ainda dormiu com seu namorado, e fala que não queria ela perto de sua família nunca mais. Tentando consertar seu erro, Mia fala que não se lembra de terem apagado a vela no dia que fizeram Riley ser possuído, e que talvez tenha aberto uma porta que nunca fecharam. Portanto, repetir o incidente fechando a porta dessa vez poderia resolver tudo. Obviamente, Jade não gosta da ideia, mas sem nenhuma outra opção ela permite. E aí eles pegam a mão, e Mia jura devolver, mas Hailey e Joss pedem que a garota destrua aquela coisa depois que acabar. Então eles se direcionam até o hospital, e Jade fala que sua mãe deve voltar até o quarto em 1 hora, e eles têm essa brecha de tempo para fazer tudo. Bom, aparentemente Mia já está ficando tão doida quanto Duckett, já que mesmo sabendo que existia a possibilidade de alguma outra entidade estar imitando sua mãe, ela ainda ouve os conselhos daquela coisa. E isso com certeza vai levar Mia a cometer algum ato terrível. Além disso, esse plano de repetir o ritual foi horroroso. Primeiro, porque Riley nem sequer consegue falar e estava em um coma profundo. Portanto, o menino não estava apto para realizar esse ritual. E segundo, porque isso poderia reforçar a influência das entidades, deixando elas ainda mais fortes. Em pouco tempo, eles começam um ritual, e Mia faz o corpo de Riley segurar a mão, pedindo que os espíritos falem com ele e apagando a vela. Por precaução, ela pede que façam de novo, mas nitidamente não estava dando certo. Então a jovem tem a ideia de pedir para falar com os espíritos, e ver se conseguia se comunicar com Riley, ou com a coisa que estava em seu corpo. Mas quando ela faz isso, quem aparece é uma garotinha. Então Mia implora a essa menina que a leve até Riley, e a garotinha fala que poderia ajudar, mas que Mia não iria gostar disso, e deixa a jovem entrar no mundo dos mortos. Lá ela vê as imagens que ninguém gostaria de ver, de Riley sendo torturado e ferido por uma legião de entidades. As imagens são tão perturbadoras que quando ela volta a si, a garota chuta a mão para longe, dizendo que os mortos estavam com Riley o ferindo muito, e nunca iriam parar. Mais tarde, ela volta para casa ainda em choque, e encontra seu pai lhe esperando na sala. Dessa vez ele estava disposto a conversar e abrir o jogo, lendo para a filha a carta que sua mãe deixou após tomar os remédios propositalmente, falando que ela se sentia muito infeliz, mas que esperava que o fato de sua família saber que ela nunca mais iria sentir dor os confortasse. Só que isso obviamente deixa Mia em negação e completamente confusa. Porém, seu pai fala que só não contou antes pois não queria que sua filha se culpasse. Só que ao longe a jovem vê o espírito de sua mãe, dizendo que Max estava mentindo. Confusa, ela corre para seu quarto, pedindo ajuda à sua mãe. E aí a entidade fala que Mia precisava ajudar Riley, e a única forma de fazer isso era finalizando o garoto, para que ele não sentisse mais dor, já que assim sua mãe poderia cuidar dele no mundo dos mortos. Entretanto, a jovem não acredita por causa do que ouviu de Max, mas o fantasma fala que aquele não era seu pai, e sim espíritos tentando imitá-lo. Então a aparição entra no quarto e ataca a garota, que tenta se defender com uma tesoura, gritando por ajuda. Logo, seu verdadeiro pai aparece, mas ela ainda achava que era um espírito, e o ataca com a tesoura. Bom, o espírito definitivamente mentiu para a garota, e provavelmente nem era sua verdadeira mãe, mas sim uma entidade mal intencionada imitando a falecida. E isso fica ainda mais claro quando a mulher fala que era para Mia finalizar Riley, sendo que a sua verdadeira mãe com certeza nunca falaria uma coisa dessas. Mas mesmo sabendo dessa capacidade, e vendo que seu pai realmente se abriu com ela, a garota prefere acreditar na entidade, sendo levada à loucura, e tentando finalizar um ente querido, assim como Duckett fez. Fora o fato de que ela já está tão afetada que também consegue ver os espíritos sem tocar na mão embalsamada. E sobre fazer o ritual no garoto em coma, definitivamente isso não iria funcionar, já que quando eles estavam tentando, os sinais vitais do garoto nem mexeram, e ele aparentemente estava estável e se recuperando do ocorrido. O melhor a se fazer seria esperar e ver se ele iria acordar possuído novamente, pois os espíritos poderiam muito bem estar manipulando Mia, que era extremamente vulnerável por causa de seu trauma. Com isso, o melhor que a garota poderia fazer no momento é entrar em contato com seus amigos e pedir que eles lhe amarrem em algum local até que sua alma expulse naturalmente as entidades, assim como Cole tinha falado anteriormente, ou até mesmo tomando algum remédio para dormir, fazendo o máximo para passar por esse período de possessão sem ferir ou machucar ninguém. E levando em consideração que os mortos estão lhe impedindo para acabar com a vida de Riley, Mia deveria pensar que eles perderam sua influência sobre o garoto, ou que ela estava enfraquecendo com o tempo, e tudo que os vivos tinham que fazer era manter o garoto fora de perigo até que isso passasse. Mais tarde, Mia liga para Jade, dizendo que descobriu uma forma de salvar Riley, porém Jade fala que isso não era necessário, pois ele estava melhorando, e tinha parado de ter ataques. Porém, Mia conta que isso não era verdade, pois ela o viu sofrendo no mundo dos mortos, e para libertá-lo, Jade tinha que ir até sua casa. Então a menina aceita inocentemente, sem saber que na verdade, Mia estava no hospital. A jovem se direciona até a sala de Riley, mas antes que fizesse algo, Sue aparece agradecendo que a garota veio e se desculpa
desculpando por antes, já que ela estava irritada, sendo que nada disso foi culpa de Mia, pois não foram encontrados tóxicos nos exames. Seu filho apenas teve um colapso mental, mas Sue não queria aceitar. Com isso, ela diz que Mia era da família e que Riley devia estar muito feliz por ela estar ali. E aí a jovem pede um tempo sozinha com o garoto e se desculpa por tudo. E então ela vê a entidade que estava possuindo o menino e jura que se ela não for embora vai finalizar o corpo do garoto, mas o fantasma lhe desafia e Mia obviamente não consegue. Em paralelo, Jade chega até a casa de Mia e depois de buzinar e ligar para sua amiga várias vezes, a garota decide entrar e encontra Max todo ensanguentado no chão. Rapidamente ela liga para Sue, dizendo que precisava de ajuda e implorando para enviar uma ambulância para Max, pois Mia tinha tentado finalizá-lo. Ao ouvir isso, Sue corre para o quarto para ver como seu filho estava, mas não encontra o garoto e começa a procurá-lo desesperadamente. Mais tarde, Jade chega no hospital para tentar proteger Riley e percebe sua amiga empurrando seu irmão até perto da estrada, onde aparentemente planejava jogá-lo de lá. Jade tenta correr atrás dos dois, mas percebe que não conseguiria chegar antes que Mia fizesse algo. Enquanto isso, Mia estava vendo a criatura sentada na cadeira zombando dela, e quando chegam na beira da estrada, a jovem ouve sua mãe pedindo que a garota lhes entregasse Riley, para que ela pudesse cuidar do menino. Mas contra todas as expectativas, quem se arremessa na estrada é Mia. Logo, a jovem desperta no mundo espiritual e vê Jade salvando seu irmão. De repente, ela para no hospital e observa o garoto se recuperando e indo embora. E ainda confusa com o que estava acontecendo, principalmente quando ela olha para um espelho, a menina também encontra seu pai caminhando pelos corredores e começa a chamar por ele, mas o homem não escuta e sai do local deixando tudo completamente escuro. Até que do nada, a jovem vê o brilho de uma vela e uma mão erguida, então ela segura a mão e é transportada para outro lugar, com alguém pedindo que ela entre. Bom galera, esse final é um tanto amargo e meio difícil de ser compreendido, então eu vou tentar explicar com base em algumas teorias e interpretações. Mas antes disso, precisamos entender que nem todos os espíritos são mal intencionados. No início, quando Mia segura a mão pela segunda vez e deixa um deles entrar, a mulher tenta ajudar Riley, contando que os mortos estavam atrás dele. Outra coisa é que os fantasmas maus parecem manipular elos mais fracos para conseguirem o que querem, usando seus traumas para atingir suas mentes, como Duct, por exemplo, que parecia falar com seu falecido pai e acabou esfaqueando seu irmão e a si mesmo por ordem dessa entidade. O mesmo acontece com Mia, pois não há nenhuma evidência de que fosse a mãe de Mia se comunicando com ela através de Riley, já que foi comprovado que os fantasmas conseguem imitar perfeitamente outras pessoas. Portanto, essa entidade fingiu ser a mãe de Mia desde o início para induzir ela a finalizar o garoto e ajudar os mortos a terem o que queriam, uma nova alma. O mesmo aconteceu com Duct, que foi manipulado por seu falso pai para atacar o seu irmão. A intenção dessas coisas ainda é desconhecida, mas até onde sabemos eles têm inveja da vitalidade dos vivos, da capacidade de mudarem suas vidas, coisas que os mortos não têm, e por isso eles tentam arruinar o máximo de vidas possíveis e trazê-las para a mão. No final, assim como Duct, Mia é enlouquecida pelos fantasmas e decide finalizar Riley e a si mesma, só que quando ela solta a cadeira do garoto, ele não cai na estrada e é salvo por Jade, sendo que Mia é a única que se foi, assim como aconteceu com Cole e Duct, onde Cole sobreviveu, mas seu irmão bateu as botas. Assim que morre, Mia começou a vagar como um espírito perdido e vê o processo de recuperação de Riley e de seu pai, mostrando que ambos sobreviveram. E tem 3 explicações para a recuperação do menino. A primeira é que o ritual para fechar a porta deu certo, fazendo os mortos perderem sua influência sobre Riley. E a segunda é que ao bater as botas, Mia deu sua vida em troca da vida de Riley, sendo levada pelos mortos no lugar dele e libertando o garoto. A outra é que Riley naturalmente expulsou as entidades de seu corpo, assim como Cole tinha dito anteriormente. Outra possibilidade é que os fantasmas nunca quiseram os outros envolvidos, e sim Mia, já que assim como Duct, os dois tentaram finalizar outra pessoa, mas acabaram morrendo sozinhos pela influência dos fantasmas. No fim de tudo, a garota é atraída por uma luz e vai parar no ritual da mão, confirmando que ela de fato foi morta no acidente. E pode ser que todas as pessoas que são finalizadas pela influência da mão podem acabar aprisionadas ali dentro, e sendo obrigadas pela eternidade a ficar ali, e serem invocadas por pessoas que possuem a mão. O que me assusta é que ninguém tenha tentado queimar essa porcaria, e ela saiu da Austrália e foi parar em algum outro país com língua espanhola, o que é bem bizarro devido ao histórico do objeto, que possivelmente iria parar em alguma sala de evidências após todos esses incidentes com ele. Mas é claro que isso aconteceu para ter uma possível continuação. E eu não acho que seja outra mão, pois eles estavam usando a mão esquerda como todo mundo usou anteriormente para fazer o ritual. Fala galera, isso foi como derrotar Fale Comigo. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. Ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir e lembre-se de nunca tentar se comunicar com espíritos. Nunca se sabe o que pode estar te respondendo do outro lado.